E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência do pessoal. E o assunto desse vídeo eu acredito que seja um dos mais importantes que eu vou falar aqui nesse canal. Que é uma das descobertas que eu comecei a perceber nessa jornada que eu também tô, mano. Toda essa jornada da espiritualidade, de me libertar desses bloqueios internos, de me libertar das crenças limitantes, emoções limitantes. E tudo que eu falo aqui são experiências, mano, aprendizados que eu tive e quero compartilhar com vocês. E eu diria que uma das coisas que eu comecei a perceber que mais me transformaram, mudaram a minha vida, foi o fato de que tudo aquilo que você resiste, persiste. Todos nós temos aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de não merecimento, de ter alguma coisa de errado com a gente. Parece que quando a gente, principalmente quando a gente fica sozinho, em silêncio, nesses momentos que há todo aquele trauma interior que nós vivenciamos devido à própria condição do ser humano, a forma como nós somos criados e condicionados, o processo de domesticação do ser humano que nós passamos, e isso é em todos nós. Mesmo que você tenha sido criado em um ambiente que seja considerado emocionalmente equilibrado, o que na verdade é a minoria dos casos, geralmente todos nós vivemos em famílias emocionalmente disfuncionais, velho, que pais não têm consciência, assim, das necessidades emocionais dos filhos, em que os filhos são basicamente criados para serem somente bons cidadãos, filhos disciplinados. Então nós somos muito criados com base nesse método de punição e recompensa, sabe? Se você é um menino que apresenta um comportamento adequado à sociedade, a essa família, o que essa família considera certo, então aí eu vou te dar o amor, então aí você é aceito, sabe? E se o filho, né, se a criança ela apresenta qualquer comportamento, mesmo que seja uma coisa autêntica pra ela, que não esteja em conformidade, né, com a sociedade, mano, com o que a família valoriza, ela é punida, vai pro seu quarto, fica em silêncio, não faz isso, cala a boca, não responde pros pais, sabe? Então mesmo que as intenções sejam boas, sabe, dos pais para tentarem disciplinarem seus filhos, para se tornarem adequados à sociedade, nós como crianças, parece que a gente nunca recebe esse amor incondicional. Nossa perspectiva quando nós somos crianças é muito limitada. Parece que nós nunca fomos aceitos por quem nós verdadeiramente somos. Então dentro de cada um de nós, devido a esse próprio processo de domesticação, sabe? Também questão de que pais passam traumas pros filhos, os filhos passam traumas para os filhos que eles têm depois. Então basicamente nós temos bem instalado dentro de nós, sabe? Várias feridas, vários traumas, sabe? Vários sentimentos assim de inadequação, sentimentos negativos, sabe? De auto-ódio, de raiva, de ressentimento. Isso basicamente é devido ao próprio condicionamento, mano, que nós vivemos. Que nós ainda vivemos em um mundo que é majoritariamente inconsciente, que vibra em vibrações de medo, de escassez, sabe? Então, basicamente, eu quero dizer aqui, inicialmente, é que todos nós temos essas feridas, esses sentimentos negativos. E a segunda parte que eu quero falar aqui nesse vídeo, que é muito importante, é que o que a gente costuma fazer frente a esses sentimentos que todos nós temos, sabe? Que é fruto da própria condição humana. E, geralmente, nós tendemos a evitá-los. Basicamente, a vida inteira do ser humano, ele constrói a sua vida de uma forma a sempre estar escapando de si mesmo. Isso é muito fácil de perceber nessas maiores indústrias que existem, né? Indústrias de entretenimento, de drogas, farmacêuticos, de tabaco, de álcool, enfim. Essas indústrias, elas prosperam porque o ser humano, ele sempre tá evitando entrar em contato com, sabe, aquela dor que existe dentro dele, velho. Perceba a movimentação do ser humano como é. É sempre um escape, velho. Preciso fazer tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou ligar a TV, agora não, eu vou escutar uma música, cheguei no trabalho, vou ligar a TV, vou permanecer inconsciente do meu mundo interior, depois eu vou comer alguma coisa, depois eu vou fazer tal coisa, blá, blá, blá. Ele nunca experiencia como que tá o mundo interno dele, sabe? Tem um livro do Thich Nhat Hanh que chama Silêncio, o Poder da Quietude no Mundo Barulhento, e ele fala que o maior medo do ser humano é o medo do silêncio. Então nesse livro do Thich Nhat Hanh, eu recomendo a leitura também, ele diz que o ser humano, ele sempre está consumindo, se distraindo com estímulos, seja por meio de comida, seja por meio da tecnologia, seja por meio de socialização, seja por meio de qualquer tipo de consumo, sabe? Pra justamente evitar entrar em contato com esse vazio interior que ele sente, com essas sensações desagradáveis que existem dentro dele. Então ele diz aqui, né? O que nos dá tanto medo? Podemos sentir um vazio interior. Podemos nos sentir isolados, pesarosos, inquietos. Podemos nos sentir desolados ou mal amados. Podemos sentir como se faltasse algo importante. Algumas dessas sensações são muito antigas e convivem conosco desde sempre, permanecendo por trás de tudo o que fazemos ou pensamos. O excesso de estímulos facilita a distração do que sentimos. Porém, quando existe o silêncio, tudo isso se apresenta com bastante clareza. Ou seja, quando nós realmente temos essa disposição, sabe, de pera aí, eu vou ver o que tá acontecendo, mano, eu vou parar um pouco. Aí ela se interioriza, quando ela fica em silêncio consigo mesmo, tudo aquilo que ela tá evitando começa, sabe, a ficar mais aparente, mano. Aí quando isso começa a acontecer, ela já começa a escapar de novo e recomeça o ciclo insano de distrações e escapismo. E essa é a vida do ser humano, porque é somente quando você realmente para um pouco, o ser humano, ele para um pouco com essas distrações, esse entretenimento, que ele começa a perceber a dor que existe dentro dele, que ele começa a ficar pela primeira vez consciente, mano, do que ele tá fugindo. Na verdade, a gente começa a perceber quando a gente dá aquelas paradas, velho. Por exemplo, no fim de semana, quando a pessoa, né, que tá acostumada naquela rotina insana, incessante de ficar trabalhando o tempo todo,
todo. Quando ela finalmente relaxa, ela não consegue nem relaxar, velho, porque toda aquela dor começa a se manifestar, velho. Ela parou um pouco, sabe? Então começa a vir aquela sensação de inquietação, aquele certo desconforto. Mano, é todo o sofrimento da pessoa que ele quer se expressar e quer sair do corpo dela, que é basicamente todo o sofrimento que a pessoa ela foi reprimindo e suprimindo ao longo da vida inteira dela, dessas emoções desconfortáveis. Quando a gente tá em silêncio, começa a ficar mais sozinho com nós mesmos, que aquilo começa a aparecer mais, velho. Mano, a vida inteira do ser humano é essa fuga de si mesmo. Ele nunca fica sozinho, nunca experiencia como que tá o mundo interno dele. Basicamente, ninguém vive uma vida autêntica por conta disso, porque a pessoa vive num modo de reação, velho, a essa dor. Tudo que ela faz é pra fugir dessa dor. Todos os objetivos que ela quer conquistar, velho, é pra fugir dessa dor. Ela não tem quase nada de autêntico dentro dela. É uma vida de escape, velho. E uma coisa interessante de falar é que muito do que as pessoas chamam de felicidade, velho, é só escape. Você pergunta pra uma pessoa, o que te faz feliz? Ir no cinema, socializar, beber, usar droga, ver algum filme. Essas coisas em si, elas não são ruins, mano. Mas se você parar pra ver a motivação por trás dessas ações, é justamente pra ela escapar, velho. Que nem eu disse anteriormente, o que você evita acaba piorando. O que você resiste, persiste. Então a gente realmente acredita que, tipo, mano, eu vou fingir que essa dor dentro de mim não existe. Vou viver minha vida nesse modo de escape, fazendo sempre atividades pra buscar o prazer e evitar a dor. E eu vou ficar assim a minha vida inteira. Só que aquele sofrimento, aquelas emoções negativas não somem magicamente. Tudo aquilo continua e está ativo, operante dentro de você. Só que você não está consciente disso, mano. Você só começa a ficar mais consciente disso justamente quando você dá aquela parada e você experiencia como é ser você mesmo, velho. Sem distrações. Então toda aquela merda, toda aquela negatividade que tá dentro de você começa a ficar mais aparente. E a dor vai piorando, vai piorando, vai piorando. Você vai passando os anos, você vai se sentindo cada vez mais vazio por dentro. Cada vez mais frustrado, mais apático, mais sem o espírito, mano. Sem vitalidade. Porque aquele sofrimento, mano, tá tão acumulado, tem tanto sofrimento de negatividade dentro de você, que seu espírito tá totalmente encoberto, sua vitalidade tá totalmente encoberta pra essa escuridão, sabe, velho? Essa negatividade insana que tá dentro de você. Todos esses sentimentos de vazio, apatia, falta de motivação, tristeza profunda. Qual que é a causa disso, mano? São esse sofrimento reprimido, essas emoções que foram suprimidas e reprimidas ao longo da vida inteira da pessoa. E ela nunca parou por um momento pra processar e deixar ir essa carga emocional, velho. É justamente por isso que aqui no canal eu dou bastante ênfase no deixar ir, nessa consciência, sabe? De você trazer consciência pro seu mundo interno, ter esse hábito de monitorar seu mundo interno e ver o que tá realmente acontecendo, de você parar de escapar de si mesmo. Uma das principais formas de autoabandono, basicamente faz com que você fique com baixa autoestima, é você abandonar o seu mundo interno, velho. Você constantemente estar se abandonando. Ou seja, você não reconhece a negatividade, o sofrimento que tá dentro de você. O Thich Nhat Hanh, ele também disse que, né, o sofrimento é como se fosse uma criança berrando pela nossa atenção. E o que a gente faz? A gente cala a boca dessa criança, velho, a todo momento. A gente não reconhece o sofrimento que quer a nossa atenção, a nossa presença consciente, com que a gente acalente ele, sabe? Que a gente fique com ele, para que ele finalmente possa ser processado e liberado. Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui é que toda vez que surgir uma emoção desconfortável, uma emoção negativa dentro de você, ao invés de você fugir dela, ao invés de você querer se medicar, comece a reconhecer isso, comece a ficar presente com as sensações esse desconforto, sabe? Comece a aprender a ficar confortável com o desconforto que essas emoções trazem, sabe? Aceitá-las. Reconheça essas emoções quando elas surgirem e depois aceite-as, velho. Deixe que elas fiquem aqui sem julgamento, sem querer afastar, sem querer condenar, sem achar que você não deveria estar sentindo isso. Respire conscientemente com as sensações, fique com elas, velho. Dê atenção a elas, sabe? Isso é o amor próprio, mano. Você não se abandonar mais. Com essa disposição consistente, você ficar com essa dor sua, com o seu sofrimento, com a negatividade, é assim que você vai transformando essa negatividade em você. Lembra que eu disse, o que você resiste, persiste. O que mantém esse sentimento de negatividade, de sofrimento dentro de você, é a sua resistência em senti-los. Se você tivesse essa disposição de realmente sentir, mano, a sua dor, o seu sofrimento, respirando, pode até falar uns mantras, tipo, eu me permito sentir isso, eu aceito sentir o que eu estou sentindo, eu dou boas-vindas a essas sensações, e você respirando, ficando com elas, velho, é assim que você vai processando essas sensações, e aí elas vão naturalmente indo embora. Todas as sensações, elas querem ir embora, velho, elas não querem ficar permanentemente no seu corpo. O que faz com que elas fiquem presas em nós é justamente a nossa resistência, a nossa evitação, a gente ficar sempre escapando delas. Vou ver TV, vou mexer no celular, notificações, quantos likes eu tenho, agora eu vou comer alguma coisa pra me distrair, não, agora eu vou socializar, vou bater um papo, aí depois eu vou trabalhar, mano, depois eu vou ler um livro, depois eu vou ver alguma música, vou ver algum seriado, e, mano, essa constante fuga e evitação, sabe? Então, um dos passos mais importantes nessa jornada, mano, mergulhe nos seus sentimentos desconfortáveis, tente até o âmago deles, mergulhe. Então, quando você tá sentindo uma sensação de não merecimento, uma sensação de tristeza, ao invés de você fugir, escapar, veja aquilo como se seu corpo estivesse querendo sua atenção, mano, uma oportunidade de você se curar. Então, ao invés de você escapar, você mergulha naquelas sensações, até o fim, até o máximo que você conseguir. Se você realmente se permitir mergulhar, sabe, sem resistência nesses sentimentos, nessas sensações desconfortáveis de sofrimento e negatividade, e você ficar com elas, velho, não importa, sem querer, sabe, quando que eu vou acabar isso, quando que vai acabar isso. Não, faça esse experimento
muito como se você fosse um cientista explorando as sensações. Interessante, o que tá acontecendo dentro de mim? Por mais, sabe, que não seja uma coisa tão confortável, sabe, tem essa disposição de ficar incondicionalmente e aceitar essas sensações. Conforme você vai fazendo isso, se você realmente mergulhar e permitir ser levado até o fundo do sentimento, logo em seguida você vai ter uma revelação, uma descoberta surpreendente, mano, que aquela energia ela vai sair de você, porque você não tá mais resistindo a ela. Ela quer chegar ao seu fim natural. Tanto que a palavra emoção vem de emoção, mano, movimento. Então quando você se permite experienciar totalmente, é assim que você deixa ir um sentimento, mano. Ele sai naturalmente dentro de você deixa ele chegar ao seu fim natural. Então é isso que nós temos que começar a fazer com essas emoções desconfortáveis, que todas as emoções de não merecimento, de você se sentir rejeitado, falta de valor, triste, sabe, abandonado, solidão, tédio, sabe, ao invés de você escapar disso, mergulhe nas sensações, mano, se permita experienciá-las. É isso que gera essa cura emocional, sabe, quando a gente para de resistir, a gente realmente se permite experienciar essas sensações de sofrimento, essa negatividade. E conforme a gente vai fazendo isso, essa negatividade que existe dentro de nós, ela vai sendo substituída por emoções mais altas, a gente pode dizer, por estados, por exemplo, de coragem, aceitação e paz. Essas emoções mais elevadas, elas fazem parte da nossa natureza essencial, que justamente ela se encontra encoberta por essa camada de negatividade e sofrimento. Conforme a gente vai deixando ir esse sofrimento, essa negatividade, a gente vai acessando vibrações mais energéticas mais altas, sabe, níveis de consciência mais altos. E a negatividade, ela vai se dissipando e o que sobra, mano, é a verdade, velho. Essas emoções mais do nosso ser, de paz, sabe, aceitação, coragem, boa vontade, enfim. Tem uma frase do Adyashanti que fala justamente sobre todo esse processo que eu disse aqui, que ele diz, né, que tudo que você resiste, você se torna. Se você resiste à raiva, você está sempre com raiva. Se você resiste à tristeza, você está sempre triste. Se você resiste ao sofrimento, você está sempre sofrendo. Se você resiste à confusão, está sempre confusa. Achamos que resistimos a certos estados porque eles estão ali, mas na verdade eles estão ali porque resistimos a ele. Então, quanto mais você resiste a alguma certa estado emocional, sabe, se você resiste a experienciar a tristeza, por exemplo, quando ela surge, você sempre vai ser uma pessoa triste, mano, porque o que você resiste persiste. Se você sempre tá resistindo à raiva, você vai ser uma pessoa raivosa, porque você tá resistindo à raiva. Se for pra pegar alguma coisa desse vídeo, mano, tem essa disposição de experienciar os seus sentimentos, as suas emoções totalmente, sem resisti-las. Reconheça o seu sofrimento quando ele surgir, a sua negatividade quando ela surgir. Tem essa disposição de reconhecer, ela tá aqui, e agora eu aceito ela. Eu me permito experienciar essas sensações desconfortáveis, sem julgar, sem querer afastá-las, nem nada. E se eu fizer isso, elas vão chegar ao seu fim natural, e elas vão ser substituídas por uma sensação mais de alívio, assim. Vá fazendo isso ao longo da sua vida. Vá reconhecendo constantemente a negatividade e deixando ela ir embora. Esse vídeo é um vídeo muito importante, uma descoberta mais importantes, assim, que eu fiz, mano, na minha jornada, sabe? Eu tento aplicar isso diariamente também. É bem interessante que você tenha essa disposição, mano, de começar a encarar o seu sofrimento e a sua dor, sabe? Parar de fugir dela. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar alguma coisa, alguma sacada, alguma contribuição que você queira fazer. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de dar um like. E até a próxima, pessoal. Falou!